Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o assunto vai ser entrevista. É um gênero textual bastante comum na nossa sociedade. Bom, esse gênero textual é um gênero informativo, né? Como eu disse, é de grande relevância aí, socialmente falando. Esse gênero é veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, né, os jornais, as revistas, a internet, a televisão, rádio, entre outros. A entrevista ela possui 3 elementos primordiais: quem entrevista, quem é entrevistado e um assunto a ser tratado aí para atender ao interesse de um determinado público. Além disso, é um texto marcado pela oralidade, ou seja, as marcas da fala, da informalidade são constantes aí nesse tipo de interlocução, né? Então, essa linguagem ela pode ter um tom mais informal, dependendo então do veículo em que ela circula. Se é a internet, né? Se é a televisão, se é um jornal, uma revista. E as características, então? Geralmente, antes do texto de uma entrevista, há um título e uma introdução. Na hora de transcrever a entrevista, que é a parte mais trabalhosa, aí, na minha opinião, né, o entrevistador vai destacar uma fala ou uma afirmação ali do entrevistado, algo que chame a atenção, e vai usar, então, esse trecho como título para chamar a atenção, então, do público-alvo. Nesse caso aqui, que eu coloquei como exemplo, nós temos aqui na letra, destacado em letra vermelha, né, o título, então, dessa entrevista, que diz assim: o racismo é a minha luta para a vida, diz Emicida. Leia a entrevista na íntegra, ou seja, ela retirou, então, um trecho, né, da fala do Emicida e colocou esse trecho, então, como título, justamente para chamar a atenção do público-alvo. Nesse caso aqui, a jornalista se chama Amanda Nogueira, então ela que foi a entrevistadora, né? Ela faz também uma introdução, essa introdução é bastante importante aqui, porque a introdução ela tem como finalidade situar o leitor em relação ao trabalho da pessoa que está sendo entrevistada, nesse caso aqui o Emicida, né? Esse exemplo que eu dei. Então, geralmente, vai apresentar um breve resumo aqui de quem é a pessoa, o que essa pessoa faz, né, sobre o seu trabalho e quais são as novidades ali que tem a comentar naquele momento. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que o Emicida tinha acabado de chegar de uma viagem à África e também tinha lançado um novo disco, né, um novo trabalho musical. Isso, então, despertou o interesse sobre algo novo que ele pudesse, então, dizer, né, ao seu público. No livro didático de língua portuguesa, tem essa entrevista na íntegra, na página 231, 232 e 233, então, tem as atividades, tá? E aí, nessa entrevista, ele vai falar sobre aspectos relacionados a essa viagem que ele fez e, obviamente, ao seu novo trabalho. É uma forma também que ele tem de divulgar esse trabalho musical que ele realizou. Continuando, então, nas características, né? Para não haver confusão entre a voz do entrevistador e a voz do entrevistado, é comum os jornais e as revistas identificarem os interlocutores. O que são interlocutores? São essas pessoas que estão envolvidas nesse processo comunicativo, né? No caso aqui, nessa entrevista. Então, inserindo aí o nome do jornal em negrito, ou pode ser também o nome do entrevistador e do entrevistado em negrito, justamente para destacar, né, quem é um, quem é o outro, e também de destacar a fala, né, de cada um deles. Então, percebam aqui, nós temos um exemplo, como eu disse para vocês, é a Amanda Nogueira, que é a entrevistadora. Ela usou esse recurso aqui, ela colocou a fala dela em negrito, né, que seria então a pergunta que ela faz ao Emicida, e logo abaixo, então,
tem a resposta que o Emicida deu. Então, nós temos a fala da entrevistadora em negrito e a fala do Emicida, do entrevistado, em letra normal, tá? Esse recurso já é suficiente para distinguir as vozes no texto, né? Para a gente saber quem é um e quem é o outro, né? Justamente para o leitor diferenciar essas vozes, tá? Outro exemplo que eu utilizei é essa entrevista aqui que foi realizada em uma escola estadual. Esse exemplo ele está na apostila de vocês. A apostila São Paulo faz escola, né, no caderno do aluno do 4º bimestre, nas páginas 133, 134 e 135. Então, aqui, o recurso que foi utilizado foi a abreviação, então, da sigla, do termo, né? Professora coordenadora, que no caso aqui é a professora Patrícia, ela é a coordenadora, e ela está entrevistando a professora Thalita, né, que trabalha na sala de leitura. E aí elas usaram, então, esses dois termos em negrito, e obviamente vem primeiro a fala, né, da entrevistadora e logo abaixo a fala da entrevistada, tá? Então, esse é um segundo exemplo aqui que nós temos, né? E aí, usando, então, abreviações aqui, ou o termo professora, né? No caso aqui, para poder distinguir uma da outra, né? Bom, a entrevista, ela tem algumas peculiaridades, né? Então, antes de você realizar uma entrevista, antes de um jornalista realizar uma entrevista, é preciso se preparar. Porque você precisa primeiro colher informações sobre a vida, sobre a obra, sobre as ideias do entrevistado, né? Além disso, deve sempre montar um roteiro básico ali de perguntas, né? Nunca deve fazer nada exclusivamente de improviso. Obviamente que o improviso ele é bem-vindo quando você sabe encaixar um assunto no outro, né? E às vezes você espera a pessoa responder algo e em cima daquela resposta você encaixa uma outra pergunta, né? Isso também é frequentemente aí executado, né? O jornalista ou o entrevistador, ele deve demonstrar preparo ali para entrevistar alguém, né? E demonstrar realmente que pesquisou, que estudou o entrevistado, né? Então, vamos imaginar que o entrevistado seja um escritor, né? O entrevistador deve mostrar que pelo menos leu algumas obras, né? Ou leu aquela obra, última obra específica, né? Que aquele escritor está lançando. Então, isso é bastante importante. Aí, no caso, para criar um contexto de produção de uma entrevista, é necessário, então, considerar as peculiaridades de cada suporte, né? Ou seja, suporte é onde vai ser veiculado aquele vídeo, né? Ou aquele texto, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, eu posso dar como exemplo de suporte o YouTube, né? Que é uma plataforma de vídeo, tá? E aí, nesse caso aqui, o vídeo pode conter, então, uma entrevista, né? E aí, que tem, obviamente, a ver com o canal, né? Então, por exemplo, se for um canal de esporte, que tem a ver com o assunto, né? Com a temática esporte. Ou se o canal for sobre jogos, a mesma coisa, você tem que levar entrevistados, né? Que tenham a ver com essa temática de jogos. Canal de televisão, por exemplo, você pega aí a Globo News, né? Eles vão falar exclusivamente de jornalismo e de tudo que está acontecendo naquele momento, né? No Brasil e no mundo. Outro programa famoso de entrevista, você tem o Roda Viva na TV Cultura, toda segunda-feira, né? Por volta das 10 horas da noite. Tem sempre ali uma figura que está fazendo muito sucesso naquele momento, né? Que está em voga, algum assunto relacionado a essa pessoa. Então, pode ser relacionado à política, à música, a entretenimento, a esporte, né? Então, que tem algum apelo ali social, né? Naquele contexto atual, tá? Isso pode acontecer também, obviamente, na escrita, então no jornal, na revista, né, que são suportes aí escritos, tá? Bom, tem que ter em vista ali
o público para o qual se vai escrever. Então, você tem ali o público, pode ser jovens, pode ser formado por adultos, eles precisam se interessar por aquele tema que está sendo relacionado ali àquele suporte, tá? Então, definir quem será a pessoa entrevistada, justamente levando tudo isso que eu falei em consideração, elaborar esse roteiro de perguntas aí, e esse assunto que vai ser abordado nessa conversa, né, durante a entrevista, agendar o dia, o local da entrevista, dar título, né, à entrevista, conforme eu citei lá no começo, né, você pode usar um trecho da fala da pessoa, algo que chame a atenção do espectador ou do leitor, né, para poder colocar como título, e definir, então, como será a apresentação desse material, né, se vai ser um material impresso, se vai ser em vídeo, se vai ser em áudio, por exemplo, podcast, você tem um podcast, você tem infinitas possibilidades aí, né, hoje em dia, nesse suporte, tá? Bom, além disso, gente, além de tudo isso que eu falei, a gente precisa também falar a respeito da linguagem, né? Geralmente, a norma padrão da língua portuguesa ela é utilizada tanto na fala quanto na escrita, dependendo do suporte, dependendo de onde vai ser transmitida ou veiculada, então, essa entrevista. Mas, por exemplo, na hora de transcrever a fala para a escrita, né, para o papel, você tem aí alguns cuidados que você precisa tomar, né? Então, por exemplo, a oralidade ela vai estar presente ali em toda a entrevista. Então, você não pode retirar todas as marcas de oralidade. Você precisa deixar uma certa dose de informalidade ali, para justamente deixar mais espontânea aquela linguagem, tá? A transcrição da entrevista é justamente isso, passar do registro oral, ou seja, da fala, para o registro escrito, adotando então esses critérios aí, né, na supressão das marcas excessivas da oralidade, porque às vezes a pessoa tem muitos vícios de linguagem, fala muita gíria, ou às vezes ela faz algumas divagações, né? Essas marcas, quando são excessivas, elas precisam ser cortadas, mas sempre com cuidado para não deixar aquele texto, né, muito formal. Você precisa conservar ali, então, certa informalidade, para ficar um texto gostoso de você ler, mais próximo da realidade ali, do momento da entrevista, tá? Bom, e essa transcrição geralmente dá muito trabalho, né? Então, por isso que é um processo que exige então, certa cautela, né? De como vai ser produzido, de como vai ser apresentado, né? Da experiência que se tem nessa área. Então, percebam a importância aí, né? Por isso que o título precisa ser tão atraente, por isso que o entrevistado precisa ser uma pessoa que tenha muito a ver com aquele perfil do leitor ou do espectador, né? Então, tudo isso sendo adequado, obviamente, a entrevista aí vai ser um sucesso, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Não tem nada complicado aqui. Eu vou passar uma atividade aí sobre essa temática. E a gente se fala, então, em outra aula. Muito obrigada pela atenção. Um abraço a todos. Até mais.